Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. Um episódio especial, com uma pessoa especial, com um cargo especial que exige muito. Chico Garcia deve estar entusiasmado para poder conversar com o nosso convidado, que vem fazendo um trabalho como executivo de futebol muito bom, uma trajetória muito positiva, diga-se de passagem, né? Um trabalho difícil, me arrisco em dizer que nos últimos anos é uma posição que tá muito exposta, né? Eu sou de uma geração que eu não lembro do executivo de futebol ter tanto protagonismo assim. Eu acho que nem é o caminho, né? Porque eu acho que é um trabalho muito mais silencioso. Então, quando aparece muito é porque alguma coisa não tá dando certo. Feliz por ele estar participando do nosso podcast Denilson Show com o Chico Garcia. A gente está de parceira nova no podcast, Chico Garcia, DLZ Oficial, que é uma marca de roupa que está nos presenteando com o nosso estilo hoje. Mais para frente a gente vai falar sobre a DLZ. Agradecer a KTO, que é a nossa patrocinadora máxima do podcast, e também a Melita, que além de patrocinar o podcast Denilson Show com Chico Garcia, se transformou no café oficial do Real Madrid, maior time do mundo, não só do feminino, mas também do masculino. Chico Garcia. Fala, tu. Um episódio a mais, pai. Vamos pra cima, moleque. E aí, como é que Tudo você bem? tá? Tudo certo, bem? graças a Deus. E você? Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos e, galera, vamos se inscrever no canal. Quase 70% da galera que acompanha os episódios aqui não está inscrita e não custa nada. Você só colabora aqui com o canal, para o canal crescer, e cada vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe a notificação. Como o Denilson falou, né, eu também tô com a minha DLZ aqui. Top. Na estica. Caiu bem, irmão. E daqui a pouco tem recado para você que está assistindo o episódio, tem brinde, tem coisa boa. Então fica ligado aí. Tô muito feliz, viu? Chico, Tô empolgado mesmo. O teu convidado, né? O Porque meu o Corinthians convidado? né? Porque hoje eu tô na minoria aqui, na verdade, né? Que eu tô vendo 1, 2, 3, 4, né, Fábio? Você entendi, tô zoando. Cara, primeiro agradecer, Fabinho Soldado, bem-vindo ao podcast. Agradecer pela tua presença, pelo seu tempo precioso, né? Porque em reta final de campeonato, eu imagino que um executivo de futebol, meu Deus, não só esteja pensando numa temporada seguinte, mas também fazendo um balanço do que foi a temporada atual. Então, obrigado por você ter vindo aqui prestigiar o nosso trabalho. Bem-vindo. Bem, obrigado. Na verdade, é um privilégio a gente estar aqui. Já deveria... Faz tempo. Faz tempo, mas conversando. As atividades, os compromissos são diversos, mas não poderia deixar de estar com vocês aqui hoje. Já me sinto em casa. Esse programa realmente tem uma energia super positiva. Coisa boa. E espero que a nossa conversa aqui seja uma conversa muito assim, importante, né, para os telespectadores, né? Na verdade, não são nem mais telespectadores. Você também fala espectadores, né? Porque o cara assiste até abrindo a geladeira, né? Pois é, e tem que se inscrever lá no canal, né? Como é que é? Tem que fazer lá para ajudar a crescer. Mas, Denilson, Chico, privilégio estar com vocês aqui, à vontade, super aberto para conversarmos daquilo que for importante sobre o futebol. Obrigado. Fabinho, eu falei aqui no comecinho do podcast aqui, da resenha, não sei se você vai concordar, mas essa posição de executivo de futebol, ela está tendo um protagonismo, acho que nos últimos anos, diferente acho, da nossa época, né? Porque você, 76 ou 77, você tem um ano mais que eu, somos da mesma geração, eu não lembro do executivo de futebol ter tanto protagonismo assim. Você enxerga dessa forma ou eu estou equivocado? Denilson, a nossa função ela é muito mais silenciosa. Você tem uma razão, faz sentido do que você está dizendo, porque o nosso trabalho ele é muito silencioso, né? Na retaguarda, na parte administrativa. E, geralmente as pessoas enxergam o executivo somente nas contratações. Mas existem outras diversas funções que você trabalha. Eu gostei muito da expressão que o nosso presidente Osmar tem falado, o tal de você enterrar cano, né? Quando você enterra cano, ninguém percebe, né? Numa construção. Exato. Mas é importante esse trabalho que é exercido. Mas a diferença que tem, Denilson, da nossa época, né? Quando você atuava e eu também. Posso falar que ele atuava também? Não, caiu do berço. Caiu do berço e parou. Ele caiu do berço. Eu só observava. Ele caiu do berço e parou. Então aqui, né? Ele caiu do berço e parou. Fica aqui, ó. Mas aumentou muito, Denilson, em relação à própria quantidade de atletas. O staff, ele aumentou muito, né? Tiveram novos departamentos que foram criados. Então, para isso, realmente você precisa de uma atuação muito maior. Não só do executivo, mas o staff ele cresceu muito. Então, são várias coordenações, gerências,
E para isso você precisa ter uma pessoa central que consiga administrar tudo isso e para que o clube possa funcionar. A grande diferença da nossa época é essa. Mas eu concordo com você. O trabalho nosso é muito mais silencioso do que estar o tempo inteiro aparecendo. E essa transição, a gente vai falar eu estou muito curioso para saber do Fabinho, jogador também. Quando é que começou? Porque quando o cara se aproxima da aposentadoria, é natural, né, observar o pós-carreira. Comentarista, treinador, ficar no meio do futebol, e aí você vai para a área de executivo, gerente de scout lá, ou gerente, né, de futebol lá no Flamengo, começa no Bom Sucesso, mas como é que começou a tua ideia do tipo, eu vou trabalhar nessa área de bastidores com os atletas, como é que funciona? Bom, eu sempre tive a convicção e a certeza que eu queria exercer algo dentro do futebol, quando ainda atuava. Te confesso que ainda não tinha uma direção muito clara daquilo que seria. Mas acho que essa minha caminhada em relação à gestão tem muito mais a ver até com o meu próprio perfil, né? O meu perfil é um perfil mais discreto. E aí, assim, eu me identifiquei muito mais com essa função, né? Porque treinador, claro, você tem treinador com diversas personalidades, mas eu entendo que o treinador, você precisa ter aquele dia a dia com o atleta, você tem que ter aquela... É dureza, é dureza. Não é fácil. A vida de um treinador, a minha também, ela não é tão simples. Mas pela minha personalidade... Mas quando é que ligou o start, assim? Você já jogava ou foi depois? Não, quando eu jogava. E a gente sempre, como o Edenilson disse, né? Em relação... quando eu atuava como atleta, eu sempre percebi, Edenilson, a necessidade de ter, né, um cuidado melhor, um olhar melhor, uma aproximação, um respaldo da direção. Eu entendo o que você está falando. Então, você sabe o que eu estou dizendo. Então, eu já começava a me imaginar como seria, né? Eu, como executivo, a forma de abordagem com o atleta. A gente tem muito essa necessidade de ter alguém que você consegue falar, sabe? Falar tudo, né? Vamos dizer assim, e que a pessoa vai te entender. Então, eu tenho certeza que hoje, já exercendo essa função, por ter trabalhado em clubes de pequenos investimentos e, claro, ter passado 6, 7 anos no Flamengo, onde eu acompanhei toda essa evolução, eu tenho a certeza absoluta que a escolha foi assertiva e eu tenho colaborado para o Corinthians, né? E a ideia é seguir colaborando com o futebol brasileiro naquilo que eu vivi e aquilo que eu tenho vivido hoje. Então eu tenho assim, convicção que a decisão foi bem certa. Você sempre exerceu, a minha lembrança sua como jogador, aliás, 3-0, né? Descobrimos agora que eu perdi 3-0, né? A gente pode terminar o podcast já agora, né? Que massagem, pai. Não vi a bola, né, pai? Pra quem não entendeu, o Denilson perguntou, Fabinho, a gente jogou contra. Provavelmente. 98, eu fui sair do Brasil, de repente na minha volta, 2008, aí buscaram aqui. 3-0 3-0 do Fluminense sobre o Palmeiras. E eu fiquei preocupado até pela qualidade do mestre, de achar algum vídeo que ele falou, nem procura, né, Fabrício? Nem procura. Mas procuramos, né, 3-0. Pai do céu. Mas essa tem que mostrar, né? Essa eu fui bem. Essa você foi bem. Fabinho, você sempre teve a minha lembrança como jogador, você sempre exerceu um papel, até pela tua posição, um marcador muito raçudo, tinha muita vontade, tinha qualidade, bom passe curto, passe longo. Era um jogador diferenciado na posição e, além disso, você exercia já uma liderança nos times que você jogou. O que você trouxe para essa tua função hoje como executivo de futebol, da tua história como jogador? Porque quando você fala, quando então jogador, eu tinha uma dificuldade, e eu entendo perfeitamente que eu também tinha essa visão de querer falar com alguém e eu falava, puta, mas eu vou em quem, cara? Eu não tenho confiança com o treinador ainda, eu não tenho confiança com o fisioterapeuta. O jogador, normalmente, ele sempre tem um feeling com alguém dentro do vestiário, né? Da área administrativa do vestiário. E eu até pensei também, quando comecei a sentir dor no meu joelho e pensar em parar de jogar futebol, ir para esse meio, porque eu queria ser esse elo de ligação, né? Diretoria, elenco. O que você trouxe para essa tua função como executivo de futebol, da tua personalidade como jogador? Denilson, 100%. 100%. Por isso que eu digo que eu me encontrei nessa função. Porque
eu sempre tinha muito claro o jogador que eu era, né? Sempre entendi que eu nunca seria o protagonista da equipe, mas a minha função, né, e naquela época que eu jogava ainda, a forma, os esquemas das equipes, sempre você precisava ter, né, aquele volante, né, o 5, né, fazendo aquele famoso para-brisa. E eu entendia muito bem a minha função para a equipe e isso estava ótimo para mim. Quando eu conseguia dar essa tranquilidade para os meus jogadores de frente, para serem criativos e buscarem as jogadas ofensivas, fazer os gols, para mim era aquilo que me satisfazia e eu me sentia importante naquilo que eu fazia. E muitas das vezes, a maioria dos clubes que eu joguei, em alguns momentos eu era o capitão de faixa, outros nem tanto, mas a liderança eu sempre exerci ela e você traz isso para o dia a dia. Então, a forma que eu tinha de encarar cada jogo, e até pela minha história, né, que eu tive na vida, e aí nós estamos falando de futebol, mas o futebol nos remete à nossa história como criança, o sonho de ser um atleta profissional de futebol, jogar no Maracanã. E quando você realiza tudo isso e você vem para uma função, então tudo passa na sua cabeça. Então eu valorizo o momento que eu estou e eu consigo agregar, sabe, a determinação que eu tinha em campo, eu trago ela para aquilo que eu faço. O trabalho em equipe que eu sempre exerci, eu preciso fazer com que os meus liderados, a minha equipe, se sintam pertencentes ao resultado. E esse é um desafio muito legal, Denilson, porque muitas das vezes, sabe, o massagista, aquela pessoa que está invisível, né, que as pessoas não enxergam, que está ali por detrás da câmera, como está aqui o nosso amigo aqui, é o baita do trabalho que ele está fazendo ali, ó, ninguém está vendo. Mas essas pessoas que movimentam, né, que faz com que os atletas, a comissão técnica, se sintam à vontade para poder exercer o melhor. Então, eu me coloco nessa brecha e trago, sim, tudo que eu vivi dentro do campo para aquilo que eu faço como gestão. E isso eu percebo que é um diferencial. Você consegue olhar olho no olho para o atleta, falar a verdade. Porque o jogador às vezes quer isso, né, Denilson? Quer que você seja sincero em alguns momentos, que você tenha uma conversa franca. Em algumas outras situações, que você consiga trazer esse cara para dentro, dar um abraço, entender aquilo que ele... filho é importantíssimo. Entender aquilo que ele está passando. Então, eu te digo que eu estou assim, muito entusiasmado daquilo que eu faço, a função que eu exerço, e olho para trás e percebo que aquele desejo que eu tinha de voltar para o futebol e fazer diferença, eu vejo que naquele lugar que eu estou inserido, eu consigo fazer diferença, eu consigo olhar para o ser humano e entender que se o atleta chegou, né, naquele clube, se o atleta chegou no Corinthians, independentemente da fase que ele passa, independente do que o torcedor diz sobre ele, eu entendo que essa pessoa, esse ser humano tem muito valor, e o que eu faço no dia a dia é fazer com que esse profissional, essa pessoa entenda que ele precisa dar o seu melhor, que ele tem condições de ajudar ainda mais, né, o clube, né, no caso o Corinthians. Então eu fico assim bem feliz daquilo que eu tenho exercido. Respondendo a sua pergunta, eu trago 100% daquilo que eu vivi dentro de campo. Ô Chico, se você me permite, só para pegar um gancho da tua resposta, quando você fala, e eu acho que é extremamente importante, não só o executivo de futebol, mas o treinador, esse ambiente vestiário, o cara tem esse feeling de perceber com quem ele tem que falar um pouquinho mais rígido, mais forte, e com quem ele tem que abraçar e trocar uma ideia. Esse papel você fez, por exemplo, com o Yuri Alberto? Porque eu olhando o Yuri Alberto de longe, primeiro que ele parece ser um cara incrível, um ser humano incrível. Ele passou por momentos extremamente de pressão dentro do Corinthians, pela falta do gol, por erros, né, técnicos dentro de uma partida. E ele foi resiliente, se superou. Hoje, um dos principais jogadores do Corinthians, mas nesse auge da pressão com ele, você teve esse papel, que eu acho que ele tem esse perfil, né, de chamar e tratar bem, né? Com carinho, fala baixo, fala, mano, você é importante. Não é o perfil de você, tá louco? Vamos pra si. Eu acho que ele tem esse perfil. Você teve esse papel com ele? 100%. Foi um momento
extremamente delicado, né? Que o Yuri passou. E naquele momento que ele estava assim, no auge, né, da sua intranquilidade, da sua ansiedade, ele precisou, né, sentar aqui com a gente no sofá e escutar, ser ouvido, né, entender aquilo que estava acontecendo com ele. E claro que por toda a minha experiência, a gente consegue entender bem e transmitir para ele aquilo que ele precisa naquele momento. Exato. Mas é legal que assim, Denilson, eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre aquilo que está acontecendo no Corinthians em relação aos departamentos. Eu fui uma pessoa importante, né, para fazer para ter essas conversas com o Yuri, mas o Corinthians hoje ele está se preparando em relação ao departamento para que o Corinthians, como é que eu vou te dizer, Denilson? Nós estamos numa construção de um Corinthians. O Corinthians é gigante, o Corinthians, a camisa, os títulos, não tem o que se falar, mas é um clube que está passando por uma dificuldade que não vem de agora. E a gente está reconstruindo alguns departamentos. Então, quando eu falo de Yuri, eu preciso lembrar, sim, das minhas abordagens, mas ele foi muito bem acolhido pelo departamento de psicologia que nós temos no clube, um trabalho essencial, onde o atleta também se sente à vontade naquele ambiente, né, de poder expor, de passar aquilo que tem incomodado. E é claro que o treinador da época, todas as pessoas ali foram importantes para poder realmente dar esse respaldo. E certamente, como ele disse, a família dele está muito próxima. Importante. O Yuri é um menino que tem uma ligação muito forte com a sua família, seu pai, sua mãe, está sempre presente na vida dele. E a gente fica feliz por ele ter superado aquele momento, um momento difícil ali, Denilson, ali sai 100% do atleta. Ali você precisa colocar de lado um pouquinho o teu camisa 9, você precisa tirar de lado aquele jogador que você precisa que ele faça os gols. O ser humano, entender um pouquinho da parte que cabe para que ele fosse recuperado. Então ele teve toda essa atenção e, graças a Deus, superou muito bem e está aí muito forte e determinado a nos ajudar. E o legal disso é que o Yuri tem ajudado outras pessoas. O Yuri ele foi muito procurado após aquele episódio, né? As pessoas mandam até carta para o clube dizendo que está passando por problema difícil. O Yuri tem sido aí uma pessoa que tem aconselhado. É legal, né? Passar toda aquela experiência que ele viveu e poder mostrar que existem como superar os problemas da vida. Engraçado que na nossa época, como jogador, era um assunto, não era um assunto, na verdade, né? Questão saúde mental. Questão emocional, saúde mental. Departamento de psicologia, não sei se já tinha. Né, Fabinho? Não era assunto pra gente, né? Eu não lembro. Os clubes não tem até hoje, né? E hoje isso é muito falado em todas as modalidades, né? Eu lembro do episódio, você está falando do Yuri, eu lembro do episódio, por exemplo, eu acho que culminou ali até a saída do Cássio, do Corinthians, na beira do campo depois de uma partida. Sim, ele ali meio que emocionado e com a carga de que se ganha ele, que se perde a ele, que... né? O semblante dele, assim, de desespero, assim, né? E aí eu fico pensando e tentando resgatar alguns momentos da nossa trajetória como atleta. A gente não tinha esse assunto em pauta, a gente não falava. A gente brigava dentro do vestiário, a gente chorava dentro do vestiário, os caras xingavam a gente dentro do vestiário. Essa era a nossa psicologia na época, né? Era dedo na cara e falar, vambora, pô. Não tinha... Existia o psicólogo, não tão presente quanto agora. Porque hoje eu acho que também, por causa das informações, o jogador se sente, eu acho que mais confiante de poder sentar diante de um psicólogo e abrir o coração e o sentimento, mas na nossa época não era dessa forma, não. Mas aí, Fabinho, até em cima disso, hoje também a realidade do jogador, não estou falando nem que é melhor ou pior, sim, né? Sim. Mas hoje ele está mais exposto por conta da rede social e a crítica, e tem não só as televisões... os veículos tradicionais, né? Mas é muita informação que chega para o jogador, né? Então, esse trabalho mental também não é simples, né? Porque a toda hora o jogador tá sendo pressionado, não é só no jogo. Denilson, é uma realidade que ela é bem real, né? Nesse século. Às vezes incomoda, né? Porque você passa uma boa parte do tempo respondendo ou ter que tratar daquilo que veio de fora. Aquilo que não, assim, que não acontece. Que não está lá dentro.
É o que você está dizendo, Chico, essa é a verdade. O volume de informações hoje, ele circula de uma maneira que... E não dá para blindar, né? Porque o jogador tem celular, ele vai para um quarto de hotel lá. Tem jeito, você abre o telefone, né, o tempo chega, inteiro. né? Eu acho que não tem uma pessoa que fala que eu não consigo ver. Você vai ver de alguma forma. Mesmo que você não procure, alguém te fala, você está descendo no teu elevador, tá lá a televisãozinha, tá falando alguma coisa. Então, assim, a informação, ela tá muito acelerada e isso nos dias de hoje é um problema. E para os jovens ainda pior, né? Porque Sim. eles estão assim, eles têm eles foram criados dentro da tecnologia, né? E esses jovens, quando sobem ali, ou viram heróis, né? Entrou, fez um gol, ou a galera já destrói no primeiro jogo como profissional. Mas é uma questão que tem que se adaptar. É por isso que a maioria, alguns clubes já realizam esse trabalho do mental, né? Tem que ver desde a base. Né? O Corinthians, nós acabamos de inaugurar, vamos dizer assim, né? Um departamento da parte do treinamento mental, que dá para se treinar. Sim. Você tem a psicóloga, que é um caso mais individual, vamos tratar assim, e tem o Lulinha Tavares, que é um profissional com muita experiência nessa área e tem nos ajudado para que esse atleta mantenha, né, o foco nas competições, mantenha os focos nos treinamentos, que é aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida do atleta. A gente tem uma dificuldade, não sei se a palavra é dificuldade, mas assim, eu tô te ouvindo falar e você, na tua função, você sempre é o escudo, justamente para proteger jogadores, comissão técnica, enfim, muitas vezes o presidente, né? Porque você às vezes é o porta-voz de situações que acontecem dentro do clube. Então você é o escudo. Você tem algum escudo? Alguém cuida de você? Porque, a gente tem falado da questão mental dos atletas, né? Muito aflorado nesse sentido, mas e nós? E você? No cargo que você exerce, que é uma cobrança muito grande, você tem um escudo? Alguém cuida de você mentalmente também? Te ajuda nesse sentido ou não? Denilson, eu preciso procurar ajuda. Eu tenho uma pessoa que me escuta, porque na verdade todos nós, é o que você disse. É isso que eu tô falando. Precisa ter alguém, porque senão, né, você meio que pira, né? As quantidades de informações. Não tem como. Mas é claro que eu tenho uma pessoa que no momento assim mais difícil a gente conversa, a gente tenta se centrar, né, focar, direcionar daquilo que é o importante. É claro, Denilson, assim, com toda a vivência que eu tive, né, eu sou do futebol, né, falar de futebol aqui é uma coisa que me deixa assim até um pouco emocionado, porque é aquilo que a gente ama fazer, cara. Futebol é nossa vida, irmão. Futebol é nossa vida, né? É maravilhoso você estar fazendo isso. Eu joguei durante tantos anos, volto para atuar. E assim, digo que eu consigo ter um pouco mais, vamos dizer assim, né, cara? Tem um amigo meu que fala de musculatura, né? Então eu acho que eu tenho um pouco mais de musculatura para aguentar algumas coisas. Mas a verdade é que nós somos seres humanos, né? A gente canaliza algumas ações que, na verdade, a gente precisa desafogar alguma coisa. Claro que eu faço algumas ações que isso me ajuda, né? Acordo muito cedo, faço exercício, faço a minha corrida, a minha caminhada, faço a minha mentalização, né? Para que eu consiga sair da minha casa, ir para o centro de treinamento com a mente trabalhada, fortalecida para enfrentar as diversas ações que acontecem durante o dia, que são assim, você chegou... Você tem aquela demanda que é do dia a dia, que você, isso ali a gente consegue realizar com muita tranquilidade, até porque existem departamentos no Corinthians competentes para isso, várias gerências, várias coordenações, pessoas que, ao invés de me trazer o problema, eles conseguem resolver o problema, isso é fantástico. Agora, existem aquelas demandas inesperadas que você tem que ter sabedoria, tranquilidade, mansidão, mas ousadia para resolver. Então, por isso que o trabalho do executivo, desculpa, não quero te cortar, claro. Mas é por isso que eu preciso assim falar, né, dessa função, Denilson. Como você disse, é uma função que muita gente nem conhece tanto, e aí existem vários executivos, cada um com a sua personalidade. Justo. Né? O Rui Costa,
eu acho que foi um grande advogado. Então, cada um tem a sua linha, né? Teve com a gente aqui. Como eu venho, né, do campo, né, vamos dizer assim, né, de certo atleta, o meu linguajar, o meu olhar é meu. Então, a gente consegue trazer isso, né, para o dia a dia, para que a gente consiga realmente exercer a função com muita propriedade. Demandas inesperadas é o que mais acontece no Corinthians, né? E esse ano, então assim, já que a gente está conversando sobre isso, não tem como a gente não abordar um ano muito turbulento, né, Fabinho? Assim, fora de campo, a gente está falando de um processo de impeachment dentro do clube, a gente está falando de troca de presidente, a gente está falando de uma pressão gigantesca, em meio a tudo isso, ainda um título paulista sobre o maior rival, classificação na Copa do Brasil, chegar à semifinal. Cara, a jornada do Corinthians, a gente pode falar sobre vários aspectos, mas ela é de um certo heroísmo assim, dentro de campo por tudo que aconteceu no extra. E a tua função, ela é mais do que importante, eu acho que ela é fundamental para tentar segurar essa galera. Qual foi o momento mais difícil do ano? Foi talvez ali a troca de presidente? Foi uma pressão ali nesses confrontos contra o Palmeiras? Qual foi o momento mais difícil? Boa pergunta. Olha, já me perguntaram sobre isso. Então não foi boa pergunta. Não foi boa pergunta. Uma pergunta não, foi boa. Todo mundo faz. Não, vamos manter nela. Foi mal, Chico, foi de dar moral. Mas olha só, eu vou responder ela, mas vou dar uma volta em outra situação, sobre um tema que nós já falamos aqui, né? Sobre a quantidade de informações que tem hoje. Então, assim, é algo que é ruim, sabe, para o dia a dia. Não só, sabe, do Corinthians, mas para o dia a dia da própria informação. Porque são tantas situações que acontecem que você tem que tirar uma parte do seu, como eu falei aqui anteriormente, tirar uma parte do seu tempo, do seu dia, para você ter que responder algo que não tem a ver com futebol, né? Assim, falar de jogo, se perde, se ganha, atletas, janelas, departamentos, ok, é algo que, né, Denilson, tá dentro do combo, né? Se a fase tá boa, tá tudo bem, se não tá boa, ok, a gente consegue lidar com isso. Agora, você precisa, em muitos momentos nos colocam, né, em situações que não tem nada a ver com a gente. Tá, mas essas que eu citei aconteceram, né? Tipo assim, teve o impeachment, o transfer ban, as decisões. Sim, mas eu te digo que, até essas decisões, até essas situações que aconteceram, é algo que é estrutural. Né? Assim, o Corinthians já tem aí alguns anos que tem seus problemas. Então é algo que já está vindo na estrutura, né? E é por isso que o Corinthians precisa se organizar na estrutura, o clube precisa ter uma estrutura de cima para baixo para que o Corinthians consiga, a parte esportiva, para que ela possa melhorar. Isso é a estrutura do Corinthians, né? Então tudo que aconteceu, o que tem a ver o futebol, né? É isso que eu quero te dizer. É do clube. Tem a ver com a gente? Afeta? Sim, claro. Claro. A gente não está ali numa bolha, né, que não sabe o que está acompanhando. Agora, o impeachment, o que mais que acontece? A parte política do clube, que ela ferve o tempo inteiro, isso é algo que... os ex-presidentes denunciados, a gente tenta, Ministério Público. Pois então a gente tenta, eu preciso... É por isso que a maioria das entrevistas que os atletas dão, né, Denilson e Chico, quando falam do CT, da blindagem, da tranquilidade, é o que a gente precisa fazer. Aquele local ali, o centro de treinamento do Corinthians, precisa ser um local onde os atletas consigam chegar, né, todos os dias, ter um ambiente saudável, um ambiente com muita cobrança, que existe a cobrança muito, mas um ambiente alegre, um ambiente feliz, onde eles se sintam seguros para que possam trabalhar, cara, e desempenhar o seu melhor e, consequentemente, o melhor que esses caras, que esses atletas, a comissão técnica, o melhor que eles conseguem realizar em campo, volta para o clube. Eu estou entendendo o raciocínio, o teu raciocínio. Não porque sei se eu consegui entender. Não, é uma blindagem que você precisa fazer, né? O teu papel, me corrija se eu estiver errado, ou nos corrija, eu acho que o Chico está na mesma linha de raciocínio que eu. O teu papel é blindar a comissão técnica, jogadores, do que é a questão política do clube. Denilson, que essa blindagem ela é muito usada, mas assim,
o meu papel, o papel do executivo é trabalhar em várias linhas do clube, do futebol, né? Daquilo que se tem a demanda de... Sim, claro, existe uma linha nesse projeto que você vai falar... Eu preciso trabalhar com orçamento, né? Eu preciso... as chegadas de atletas, janelas. Então, é toda uma função que recai sobre um executivo de futebol. Sim. Agora, a parte política do clube, a parte de estrutura do clube, é uma parte que não está direcionada diretamente ao executivo. Sim, a gente pode colaborar e devemos colaborar, ajudar Sim. naquilo que o clube, né, que o presidente, que a sua diretoria nos acione para uma ajuda. Sim, a gente está preparado e disposto a isso. Você pode ir até a página 2. Correto. Mas aí também, Fabinho, eu não quero te colocar numa saia justa, não é o objetivo aqui, mas é porque eu acho que essa parte política ela afeta o teu trabalho também, porque você hoje é a principal figura do futebol, não tendo uma figura do estatuto, né? A figura estatutária, né? Desde a saída do Rubão. Não tem um vice de futebol, um diretor de futebol. Você tem lá, provavelmente, pares lá, mas você é a figura do departamento. E a gente sabe que essa briga política, ela também pressiona o teu nome. Porque é óbvio que muitos conselheiros querem ter representantes nesse cargo também. Então, de que forma você está lidando com isso, com essa pressão? Chega até você essa pressão, essas notícias de que o seu nome também é colocado em xeque muitas vezes, mesmo com tudo que você está fazendo? Ixi, essa foi boa pergunta, não? Essa foi boa pergunta. Essa eu acho que... Nós estamos à vontade. Gente, a gente precisa tratar desse assunto com, assim, muita transparência, muita honestidade e falar o que é verdade. A gente escuta, a gente acaba que se cria um fato novo e o fato ele acaba que gera alguma repercussão, ou muita repercussão, né, desse último tempo. E a gente, na verdade, eu fico assim, sem saber ou sem entender da onde vem. Claro que as pessoas falam isso, aquilo, mas eu não sei diretamente de onde vem, Denilson. O que eu preciso entender e o que me traz tranquilidade é aquilo que a gente tem exercido no Corinthians. Então, eu preciso ser, vou até olhar para essa câmera aqui, acho que é a minha. Eu preciso ser direto ao meu torcedor. Eu preciso falar para o meu torcedor que o Corinthians está passando por uma reestruturação muito grande. É ruim a gente ter que falar um pouquinho daquilo que a gente faz, falar do nosso trabalho, mas eu preciso sempre trazer luz ao que é a verdade. A gente chega no Corinthians em 2014 com um clube, com um ano bastante comprometido. 24, né? No 24, desculpa, no Campeonato Paulista, o Corinthians estava numa situação bem difícil na própria competição, né? Sim, foi eliminado da primeira fase. Naquele momento não conseguiu a vaga da Copa do Brasil. Acho que todo mundo já sabe da história. Então a gente chega, uma janela já tinha acontecido, e a gente vem para começar a reestruturar esse trabalho. Novos jogadores, naquele momento o Mano, eu acho que eu tinha, sei lá, 1 semana, 2 semanas de clube, o Mano saiu, o Mano Menezes, né? Então você já trabalhou numa reestruturação, numa nova comissão técnica, e você consegue, na janela, na segunda janela, que foi a janela que eu participei ativamente, fazer uma janela com 24 milhões de reais, isso tem que ser colocado, fazer uma reformulação quase 100% do elenco. Uma janela fantástica. E você, no meio de uma competição super importante, que era o brasileiro, a gente precisando recuperar o brasileiro, naquele momento nós não tínhamos a Copa do Brasil, e com uma equipe nova, com uma equipe que, assim, jogadores chegando de outro estado, sem saber o que é jogar no Corinthians, se adaptando à cidade. Fabinho, para contextualizar, né? Ele pegou um pepino que foi o Cássio e o Carlos Miguel saírem ao mesmo tempo. Verdade. E aí ele vai lá no Hugo Souza, num time que é rebaixado em Portugal. Esse olhar aí foi incrível mesmo. Pois porque Chico. o Hugo se torna o que é hoje, assim, e substituir o Cássio não era mole, não, hein? Pois E acertou, né? E isso ele deu certo com a camisa do Corinthians. E todo esse trabalho da chegada do Hugo, a gente pode até falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ele, mas a chegada de todos esses, acho que foram
11 jogadores que chegaram naquele momento. Eu digo que o Corinthians, o elenco do Corinthians, ele começou a se preparar, ele começou a ficar pronto, eu digo, em quantidade, em vivência juntos, no meio do ano. Porque em janeiro, né, já tinha alguns e foram chegando, foram saindo vários. Não, e na zona do rebaixamento. Na zona do até rebaixamento. Outubro. Então, assim. eu tenho a certeza que em julho, o Corinthians já tinha uma equipe. E para essa equipe amadurecer, pegar entrosamento, cara, isso demora. Demora. E com 6 meses de trabalho, a gente iniciando o ano de 2025, sei lá, 6 a 7 meses, o Corinthians consegue conquistar um campeonato paulista em cima do maior rival, da forma que foi, com um trabalho ainda muito recente. Então, eu quero dizer que sempre falo direto para o meu torcedor que aonde eu vou, aonde eu passo, eles têm um carinho enorme pelo nosso trabalho, entendem aquilo que está sendo feito. Agora a gente está reconstruindo o Corinthians. Então, você quando tem moral com a galera na rua, assim? Você sente... cara, aqui eu tô achando... carinho do torcedor? Nem quando eu jogava eu tinha... Nem quando eu jogava eu tinha... Dizem que era o tal do caça-craque, eu ficava caçando os caras. Aqui o torcedor tem onde eu vou. É bem legal, né, Denilson? Denilson sabe o que é isso. Denilson, quando jogava, era... Não, mas executivo não é comum, não. Executivo não é normal o cara ser, né? Mas é assim, é bem legal, cara. Minha tal. família, eu tenho a Manuzinha mais nova fez 13 anos agora, semana passada. Beijão, Manu. Ela, assim, porque ela não viveu isso, né? Ela era muito nova, né? Sim. Então ela fez, poxa, pai, que legal, as pessoas te reconhecem. Eu acho que tem a ver com você falou lá no nosso comecinho, a gente está com meia hora de podcast, lá no comecinho você falou sobre transparência. E às vezes, por mais leigo que seja algum torcedor, não generalizando, ou a pessoa que é apaixonada por futebol, às vezes a pessoa se identifica e fala, porra, ele está sendo transparente, porque tem muita coisa que acontece no mundo do futebol, não exclusivamente ao Corinthians, mas no mundo da bola, que a pessoa vem a público e conta uma história que a gente sabe que não é aquela história. Então quando você vem e fala, cara, sim, a gente tem problemas, sim, está acontecendo isso, sim, está acontecendo aquilo. Você, de certa forma, você mostra para o torcedor o que o torcedor já está enxergando. Porque eu acho que o que incomoda torcedor, jogador, enfim, é você vender você criar ou tentar criar uma narrativa que não é verdade. Eu sei que não é verdade, o torcedor corintiano deve pensar. Eu sei o que não é verdade, por que ele está falando dessa forma? Então, de repente, esse respeito que o torcedor corintiano tem com você deve ser pela transparência. De reconhecer que tem algo que está acontecendo e a gente vai tentar, obviamente, resolver. Desafio tremendo, né? Que é um desafio muito grande. Quando você falou de 11 contratações, dessas 11, Memphis está nesse meio. Carrilho está nesse meio. Hugo está nesse meio. Cara, tô citando 3 aqui que deram certo com a camisa do Corinthians. Absoluto. Né? Quem? O Garro tá nesse meio? O Garro não, veio antes. O Garro já estava antes. Quem mais está nesse meio? O Charles, talvez? O Charles, Ranieri o tá nesse meio? Martins, Ranieri já estava. André Ramalho. Então, assim, tem jogadores que isso é um processo muito foda, né? Um processo muito difícil. Você, de alguma forma, não tem tempo de mapear o perfil desse jogador que tem que jogar no Corinthians, ou que cai. Você fala, eu imagino que fulano de tal vai jogar bem no Corinthians. O exemplo do Hugo, pra gente falar do Hugo. Como é que surgiu o nome do Hugo? Dentro desse turbilhão que o Chico falou da saída de Carlos Miguel e Cássio. De repente, Hugo, vamos atrás do Hugo. Não, e num time rebaixado em Portugal. Como é que o nome dele que saiu apareceu? da maneira como ele saiu do Flamengo, né? Sim. Mas vocês trabalharam juntos lá, né? Sim, sim. Então você conhecia o potencial dele. O Hugo, assim, é algo que, cara, me deixa assim, convicto e me traz muita alegria. E, assim, certeza da escolha que eu fiz lá no início, né, que eu falei, para ser um executivo. Não é que eu preciso fazer diferente, mas eu preciso ser um executivo do futebol e fazer aquilo que eu sempre pensei que deveriam fazer, e eu consigo trazer algumas ações para a prática e que dê certo. O Hugo foi a mesma coisa. Ô, Denilson, é difícil você, e Chico, fazer uma aposta do Hugo com todas essas situações do Hugo. Quer saber? Difícil mesmo. Não é que outros não fariam por incapacidade. As pessoas não aceitam isso. É difícil você chegar lá, você trazer um jogador de uma segunda divisão. Cara, ele tomou gols pra caramba lá, não lembro quantos, mas foram vários gols. Ele acho que foi um dos goleiros mais vazados na competição.
E você traz um jogador desse pro Corinthians. Pois é, para substituir o Cássio. E aí? E como é que vai ficar? E como é que vai ficar? Você tinha que ter muita convicção, hein? O seu emprego, né? Cara, Você tinha que ter muita certeza. Eu preciso, de novo, olhar para aquilo que eu acredito. Então, eu Você já lembra conhecia. o que você falou para ele? Sim, claro. Porque ele contou aqui o que E ali você foi muita falou pra ele. verdade. É o que o Denilson fala. Quando você fala, ô Chico, você lidar com um jogador assim, é algo que é complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Cara, o jogador quer que você fale a verdade. Ele quer que você fale a verdade. Se for um não, é um não. Se for um sim, é um sim. E quando você tem essa transparência com a galera, essa tal da blindagem, as pessoas perguntam, né, como é que faz isso? Uma blindagem? Cara, é dia a dia. Entendeu? É numa atitude que você tem com um atleta. É o respaldo que você falou que você queria ter tido como jogador, Pois é. você tenta dar para o atleta hoje. E isso você vai adquirindo conforme passa o tempo, cara, e aí você consegue realmente ter um ambiente dessa forma. E o Hugo foi essa convicção que eu tinha. Primeiro, eu conheci o atleta, e aí já vem um conhecimento de trabalho, né? Então, como eu já conhecia ele no mínimo 6, 7 anos, né? De trabalhar junto, de ver as suas ações, a qualidade que o Hugo tinha, a necessidade que eu tinha de momento para aquela posição. Sem muito orçamento. Sem muito orçamento. Então, assim, eu tive que usar toda a minha expertise, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu tenho como experiência para poder apostar num jogador desse. Claro que não foi somente o Fabinho. Eu tenho uma galera que trabalha comigo do departamento de scout, que analisa. Eu trabalho desde a época do Flamengo, eu tenho... Então, mas aí o scout disse que ele era um dos mais vazados lá. Sim, então, por mas isso que eu falo, ali foi convicção. Mas em compensação a gente sabia que a parte técnica dele, que é o que nos interessava naquele momento, era tremenda. Simplesmente, eu precisava entender. Aí vem a famosa pergunta, né? Qual era o Hugo que eu estava contratando? Isso. Se era o Hugo que em muitos momentos ele entregou muita coisa boa, focado, determinado, trabalhando, ou o Hugo que deu uma deslumbrada. né? E, cara, é super normal. Natural, da idade. Super normal pela idade. No Flamengo, jovem. Pelo ambiente que vive. Então, a resposta dele pra gente foi espetacular. Então, isso fez toda a diferença pra gente ter a convicção na contratação do Hugo. Sabe o que me passou pela cabeça agora? Duas coisas me passaram pela cabeça. Você é um dirigente raiz. Eu percebo nas tuas falas, até por, enfim, não sei se pela experiência da gente ter jogado futebol, ter vivido a mesma situação do dia a dia de vestiário, eu percebo, me corrija se eu estiver errado, tá? Que eu acho que algumas narrativas te incomodam. Algumas linguagens que usamos hoje no futebol para lidar com o jogador te incomodam um pouco. Porque eu imagino que você, como jogador, você era muito linha reta com os caras dentro do vestiário. E parece que você tem muito disso hoje, como executivo de futebol. Então, eu acho que quando falam algumas coisas, criam algumas narrativas, eu acho que isso te dói lá no íntimo, mano. Porque você fala, mano, não é desse jeito. É assim. Eu tô errado na minha leitura até esse momento. Você quer dar alguns exemplos que eu te respondo? Porque primeiro foi o exemplo da questão emocional. E eu percebi que é algo que você fala, puta, nossa época, mano, não era desse jeito. E a outra coisa que passou na minha cabeça, quando você fala do Hugo com tanta propriedade, né? Porque você conhecia uma questão técnica dele, você falou do deslumbre dele, ele teve com a gente aqui e me pareceu um cara extremamente amadurecido. Sim. Ele deu uma aula pra gente aqui de amadurecimento, de entendimento do que hoje ele representa como atleta de futebol. Não só jogador do Corinthians, mas como atleta. Ele entendeu que ele é um cara que precisa se cuidar, ter um staff que cuida, que ele treina... É isso. Enfim, ele virou um atleta profissional. Quando ele é convocado para a seleção brasileira, qual foi o teu sentimento? Porque você apostou nele lá, o goleiro mais vazado, e esse goleiro mais vazado chegou vestindo a camisa do Corinthians numa seleção brasileira. O teu sentimento? Cara, o sentimento é que, assim, eu tô fazendo eu fiz aquilo que eu me propus a fazer. É tomar as decisões com as minhas convicções, claro, baseados em números, sim, a gente precisa usar o que temos de tecnologia, né? Claro, você não tem como você ficar fora disso, mas a gente fica assim, feliz de saber que aquilo que eu me propus a fazer no futebol, eu estou conseguindo fazer, cara, e o Hugo foi exatamente isso.
Se eu conheço um jogador de futebol, se eu conheci, se eu sei da qualidade do Hugo, daquilo que ele poderia nos apresentar na sua capacidade técnica, e se ele já me disse que ele já está totalmente recuperado, que ele queria aquela oportunidade e ele não deixaria essa oportunidade escapar, porque eu não vou acreditar no ser humano e no profissional, porque no dia que ele chegasse no clube, no dia da sua contratação, do seu anúncio, meu amigo, eu tinha certeza que todo mundo ia disparar comentários que como é que faz isso. Entende? Então, assim, mas mediante a nossa convicção, cara, eu nunca posso fazer o meu trabalho pautado naquilo que os outros vão dizer, Denilson. Exato. E para mim, essa é a diferença do futebol hoje. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a repercussão, né? Como que vai ser se eu contratar aquele jogador. Tem gente que até coloca o nome, né? Primeiro, para ver o que vão dizer, o que vão falar. Então, assim... eu acho que enquete. Contrato ou no contrato? Contrato ou no contrato. Então, assim, eu vou dentro das minhas convicções, cara. E, assim, sendo direto na tua pergunta, cara, eu fiquei muito feliz, cara. E, assim, bem alegre pelaquela conquista e me sentindo de verdade pertencente, né? Aquilo que o Hugo estava vivendo aquilo. Então, claro, ele só veio para o Corinthians por ter qualidade, só veio para o Corinthians porque ele tinha condições de vestir a camisa, só foi para a seleção e tudo que ele fez, mérito do atleta, mas eu me sinto um pouco pertencente ao sucesso do Hugo em relação à seleção brasileira. E assim, é gratificante, né? Ele chega da seleção e traz uma camisa e te entrega simbolizando, cara, tá aqui. Entregou para você? É bacana. Tá aqui uma camisa que, porra, que legal, eu queria bacana. Te entregar. Então, assim, ele também se sentiu, ele percebe que bacana. Nós fomos importantes na carreira dele. Então, assim, Denilson, isso é pro Hugo, que teve que legal essa história, hein, Fabinho? Pô, muito legal. Tá lá em casa, vamos colocar no quadro. Pô, que legal, mano. É emblemático essa situação dele, mas, cara, acho que cada atleta que eu tenho trabalhado no Corinthians tem um detalhe particular na vida de cada um. É o Yuri, é o Hugo, porra, o Garro, sabe? É o Carrijo. Então, são todos, Mateuzinho, os meninos que são do clube, da casa, o Bidon. A relação com o Bidon é espetacular. Então, assim, eu consigo... A gente tem uma energia muito grande com todo esse elenco e a gente está torcendo muito, sabe? A gente não está satisfeito naquilo que está sendo feito ainda de campanha esse ano, mas eu preciso entender, eu preciso olhar que com toda essa reconstrução que está sendo feita pelo Corinthians até aqui, Denilson, claro, pelo tamanho do clube, eu preciso falar isso, senão as pessoas vão achar, pô, Fabinho, já está bom. Não está bom. Nós queremos cada temporada melhorar, buscar até pela grandeza melhores colocações, a grandeza do clube. Mas tem um contexto, né? Não tem palavra, mas o contexto nosso é esse. Não dá para o contexto nosso é esse, Denilson. Então, assim, eu acho que eu fiz um geral em relação à pergunta do Hugo, cara, mas é muito prazeroso. Mas até você está falando de seleção, tem o pênalti defendido na final, né? Eu acho que ali você pensou, rapaz, onde é que eu fui achar esse cara? Tem algumas coisas boas dentro dessa turbulência. É. Você estava na troca de números de Garro e Memphis? Quem ia jogar com a 10, quem ia jogar com a 8? Pô. Daqui a pouco você... nossa... Daqui a pouco você fala como é que foi essa resenha, porque, Chico Garcia... Diga! Tá vendo no nosso telão? DLZ, estilo que acompanha a sua rotina, nossa parceira aqui no podcast Denilson Show, tanto o meu estilo de roupa hoje, DLZ e Chico Garcia também, e reta final do ano, né? Na reta final do ano, Natal chegando, você quer presentear a sua família, os seus amigos, já sabe. DLZ, para você dar aquele presente legal para sua família e para você também usar o estilo DLZ. Parceira nova, Chico Garcia. Parceira nova. No podcast. Coisa linda. Vai vestir a gente aqui com muito... gente, é confortável, no estilo. Você pode usar, né, para ir para
aquele almoço de final de ano, confraternização vai começar a rolar. Pode falar pra ir pra noite também, irmão. Dar uma volta. Aqui tá ninguém de ferro, Pode ser um almoço também, pode ser um jantar. Ou você não vai mais pra noite, irmão? Não, mete um DLC, vai dar um rolê, Nesse irmão. momento não, mas dá. Tá assim, retirado, ó, pai? Aqui tô... Parou, né, pai? Filho pequeno. Aí eu vou direto, irmão. Tem essa dificuldade. Você ainda vai? Pois vou. Rapaziada, você que gostou do nosso estilo aqui, deixa eu te falar, lá no site, em compras acima de R$ 599, tem 2 brindes exclusivos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa garrafinha aqui, top, da DLZ, leva pra academia, leva pro escritório, pra manter a temperatura, tá? E uma necessaire. Essa é de bola, hein, pai? De couro, hein? Essa é de cabe bola, até a hein, chuteira, irmão? dependendo do pé. Já vi que ele não jogou bola. Já vi que ele não jogou bola. Não, só o desodorante, mano. Perfuminho, um cremezinho, isso aí tá bom. Chuteira na irmão, já tá dose, quebrando né? já. Tem a bolsa de chuteira, né? Mas dá pra levar pra qualquer lugar também. 2 brindes pra você lá no site em compras acima de R$ 599. Garanta o seu look com DLZ, rede social, @DLZoficial. Garanta o seu presentinho de final do ano, Natal, o teu estilo pro final de ano com seus amigos, para dar aquela volta com seus amigos. DLZ Show, 15% de desconto, Coisa então linda, não hein? perde tempo, Chico Garcia, porque estamos com parceira nova no nosso podcast, meu parceirinho. Estilo que acompanha a sua rotina. DLZ, Gostei. estilo que acompanha a sua rotina. Obrigado e vamos, que 2026 é tudo nosso. Como é que foi essa resenha que o Memphis falou, mano, eu preciso ser o 10 da parada? Porque, mano, eu sou o Memphis e eu preciso ser o 10 da parada. Ô, Garro, dá uma segurada. Como é que foi? Como é que foi participar disso daí? Porque o Fabinho Raiz, o Fabinho que jogou bola, a gente sabe que dentro do vestiário não tem essa frescura. Mas pra gente chegou de uma forma que o Memphis queria jogar com a 10 de qualquer jeito e como é que foi isso daí? Tava no contrato. Denilson, assim, existem algumas linhas do contrato do Memphis que a gente não participou 100% delas, né? E essa foi uma situação que surgiu, aconteceu, e, na verdade, o Memphis, ele estava... Não que ele exigiu nada, assim, mas assim, era uma situação que... Estava no contrato. Era um compromisso que tinha. Porque ele é o camisa 10 da Holanda, né? E ser o camisa 10 do Corinthians. E quem tem que resolver? Sobrou pra você. Quem será? Raimundo Nonato. Não tinha esse negócio aí? Vai na minha, é muito raiz. Mas aí assim... Não, e um pequeno detalhe, né? O Garro terminando o ano... É muito raiz, irmão. O Garro terminando o ano como o melhor 10 do Brasil, só isso. Deve ficar com a raiva por dentro. E aí você precisa... A gente precisou atuar naquele momento e mostrar a importância dos dois atletas para a equipe. Acho que a comunicação do clube foi bem, hein? Foi bem. Não sei se ajudou, mas foi bem em valorizar a camisa 8, Sim, a história da muito, 8, porque assim, mostrou para ele a importância, né, da histórica camisa 8 do Corinthians. Entregue pelo filho do Sócrates, né, o Gustavo. Foi bacana. O Garro, ele no primeiro momento, claro, ele ficou sem entender, né, essa situação, mas eu tive que mostrar para os dois, né, a importância, né, do Garro, a importância do Memphis. Um depende muito do outro, né? Eles estão extremamente ligados, né? Um dá o passo, muito bons jogadores. O outro finaliza, e assim, a gente precisava e precisa muito, né, desse entrosamento dos dois. E foram dias assim difíceis, mas tivemos que encarar essa realidade, mostrando novamente a importância e para que o Garro entendesse que não era algo que o Memphis estava exigindo naquele momento. Quando ele veio para cá, lembra que ele veio para o Corinthians, o Corinthians ainda estava brigando por estava na zona do rebaixamento. Permanência, então, lutando pela permanência. Ele vem para cá... E o Garro não era o Garro ainda. Ele veio para cá naquele momento e, claro que... E aí eu te falo 100%. Se fosse uma situação que ele queria... essa mudança da camisa, que se fosse pelo aquele momento que ele estava vivendo, eu te confesso que não era a situação para que eu resolvesse. E outra coisa, não seria daquela forma. Porque eu não entenderia que seria justo isso. Uhum. Então eu consegui atuar porque eu achei uma coisa assim muito justa. Claro, o Garro não ficou feliz, tá certo, eu falei isso para ele, que está certo se eu fosse você da mesma forma, só que em contrapartida o outro não estava exigindo nada que fosse daquele momento. Foi algo que foi pactuado meses atrás. A calma
de um lado, a calma de outro. A participação do Memphis também foi muito legal, que o Memphis conversou com ele, mostrou a importância que o Garro tem para a equipe, disse que não era. Eles conversaram entre eles. Conversaram, não era simplesmente uma ação, de novo, para aquele momento, é algo que já tinha sido conversado. Então, depois de algum tempo, o marketing do Corinthians trabalhou em conjunto com o futebol, mostrando a importância. Fizemos um projeto junto com o marketing para mostrar a grandeza do que seria. Puta, que confusão, ele usar essa camisa 8. E aí foi o que você é falou, deu muito certo, mas foram dias difíceis. Mas aquilo que eu te disse, né? Acontece situações. Caraca, e a gente não pode se desesperar, tem que resolver e precisa resolver logo para que você tenha. Que confusão, mano. Para que você tenha paz. Mas, cara, se dão super bem, entenderam muito rápido isso tudo Ô, Fabinho, conseguimos superá-las. Era só uma parada de começar um ano, o cara ir lá e escrever uma mundo. Acabou, mano. Uma treta. Mas, ô, Fabinho, o torcedor tem muita curiosidade sobre o Memphis, sobre o dia a dia dele, porque ele é um cara que volta e meia, ele abraçou, me parece, a cidade, o clube, né? Volta e meia tá fazendo uma ação social, ele tá lá compondo uma música, ele é um cara completamente diferente. É um jogador de um tamanho diferente, realmente, aqui no Brasil. Como é que é o dia a dia no trabalho com ele? Porque ele também, a gente sabe que tem alguns vencimentos, né, que ele tem a receber. Então, tudo isso tem que trabalhar também com o atleta, né? Enfim, está no contrato, né? Então ele tem que receber. Uma coisa é a gente entender que talvez não seja condizente com a realidade atual do clube. Ok, mas está no contrato, ele tem que receber em algum momento. Como é que trabalha nesse sentido e como é que é ele no dia a dia ali? A torcida tem muita curiosidade sobre isso. Cara, entender que é um atleta europeu, né? Nunca teve experiência nenhuma, né? Com o nosso continente. E muitas das vezes a forma de pensar é um pouco diferente da nossa. Tá. E até o momento que ele consegue ter uma adaptação melhor no país, é o que ele já tem hoje, te digo que a cada tempo que passa, ele mesmo, né, já consegue entender o que é o futebol brasileiro. O modus operandi. Exatamente, as cobranças, a forma que a cobrança chega, isso ainda impressiona ele em algumas coisas. Ele responde às vezes para comentarista, né? Mas é um trabalho também que eu faço com ele, né? Que eu tento fazer, cara, mostrar o que é o futebol. Não é só o Corinthians, né? O futebol brasileiro é essa loucura de sentimentos, de quarta e domingo, ganha, perde. E o tamanho do clube, o tamanho da camisa, você tem o ônus e o bônus. Mas acho que isso ele já percebeu. Sim, né? percebeu, mas naquele momento que chega ao Brasil, sim, é uma adaptação que você precisa esperar para que o atleta tenha. Você não só os estrangeiros, mas, cara, você muda de um estado para o outro. Né? Você brasileiro, se você vai jogar em outro estado, você encontra situações diferentes. Imagine, verdade, né, quem é uma pessoa, o europeu, aqui no Brasil. E ele teve algumas dificuldades em relação a isso. Mas eu te digo que assim, cara, por tamanho que o atleta né? De novo, ele tem uma forma de pensar diferente do brasileiro, hoje muito mais adaptado. Mas assim, a gente não tem eu não tenho o que falar dele assim, sabe, Denilson? Do dia a dia, o dia a dia dele. Comprometido, treina pra caramba, faz todas as atividades que a equipe propõe. Aconteceram algumas situações, sim, aconteceram e, de novo, algumas, sim, foram reais, outras nem tanto, e outras, caras, assim, que não aconteceram. E a gente precisa, às vezes, responder uma coisa que não é. Mas, no geral, ele sabe que, pela responsabilidade que ele tem, pelo atleta que ele sabe que ele tem condições de ajudar ainda mais a equipe. Mas eu entendo que, se você for fazer, não fiz ainda, mas se a gente for fazer uma análise, um estudo desses grandes jogadores que voltou ao Brasil, aí tô até falando uma coisa que tô vindo aqui na minha cabeça. Sim. Mas se fizer eu tô te dando até uma pauta para você, Chico. Vamos pensar um pouquinho, né, desses atletas que voltaram ao Brasil, próximo, né, assim, da grandeza do atleta. Nós temos alguns brasileiros que voltaram, né, o Oscar, Neymar, o Hulk em algum momento. Se for falar gringo também, o Rames Rodrigues. Se você for fazer uma comparação, os números que ele tem entregado,
regularidade. São bons números. Concordo. São bons números. É que assim, sempre vai vir a pauta do quanto ele custa. Sim, mas Isso isso é fato. o Sim. custo-benefício, no caso, né? Mas Sim. aí é uma questão original do contrato, né? Não tem muito o que correr, ele tem que cumprir o contrato, não tem o que fazer, né? E nessa parte original do contrato, o Chico e Denilson, a chegada dele envolveu quase todos os setores do clube, né? Então foi um contrato que não foi feito 100% pelo futebol. Sim, tem o patrocinador. Um trabalho que foi feito com o departamento jurídico, é claro, o departamento jurídico ele está em todo, o financeiro ele está em todos, mas nesse caso foi algo assim muito ativo. Ele já se mudou do hotel que ele mora? Em relação lá, a isso. Não, acho que continua. Continua no hotel. Então essas linhas elas foram conversadas, elas foram alinhadas com todos os departamentos, com o marketing, com o diretor jurídico, o financeiro, a diretoria e a parte que entrou para o futebol, a parte de qualidade do atleta, a parte de receber o atleta, isso aí é algo inegável. Sim. Agora, daquilo que foi feito em relação a tudo que envolve, né, o Memphis, o que a gente prioriza, o que a gente faz em relação a ele no dia a dia, cara, é deixar ele bem entendido, né, do que é jogar no Brasil, das suas obrigações em relação ao funcionamento do centro de treinamento, e ele tem, como disse mais uma vez, ele tem colaborado 100% em relação a isso e na expectativa que ele possa ser ainda mais decisivo, que ele possa entregar ainda mais, principalmente nesses jogos finais que nós temos ainda de 2025. Fabiano, eu vou fazer uma pergunta agora bem pesada, bem cabeluda para você. Porque eu já estou um bom tempo trabalhando na área da comunicação, então tem umas paradas que eu pego ele que tem uma falinha mansa, assim, sabe? Mas se liga, hein? Porque eu vou pegando nas entrelinhas. Você falou aí que você montou um elenco de 11 jogadores e você tinha 24 milhões. Isso. E aí você montou um elenco e demora da adaptação, aquela resenha toda. A gente provavelmente você já deve estar fazendo planejamento para a temporada que vem. A tua expectativa para a temporada que vem e se já disponibilizaram para você um número para você não refazer o elenco, porque o elenco já está muito bem, mas algumas contratações pontuais. Como é que está o planejamento do Corinthians para 2026? Dentre as contratações de jogadores, comissão técnica, Dorival. Eu vou responder, Denilson, mas só para fazer acrescentar, quando eu digo desse ano de 24, sobre a linha do orçamento das contratações, foram 24 milhões, né, e alguma coisa. Essa foram as entradas, mas também naquele momento teve as saídas. Né? Nós conseguimos vender o Fausto Vera para o Atlético Mineiro, então entrou 24, mas teve uma saída de quase 45 milhões. Porque são linhas que você também precisa trabalhar com elas. Você não pode só chegar, mas você tem que sair. Então é importante falar esse detalhe. O Wesley saiu nessa época? O Wesley saiu nesse momento, o Fausto Vera, o Raul Gustavo. Teve situações pontuais que no final o somatório de entrada foram 24, mas saída foram 45. Falar desse ano de 2025, né, que está entrando em 26, Denilson, eu te digo que a gente está se preparando para alguns cenários. Mais uma vez, eu entro numa linha de dificuldade que eu não posso olhar simplesmente para um planejamento de saídas, porque geralmente é o que você precisa fazer. Você vai olhar para o teu elenco, vai analisar com a sua comissão técnica, né, na parte técnica, e isso já foi feito, a gente conversa, analisa, vê as carências, as necessidades, e, consequentemente, existem em todos os clubes, os atletas que estão emprestados, você vai analisar Entendi. o potencial de volta ou não, e as chegadas. Basicamente, um planejamento de qualquer clube é feito dessa forma. Sim. Aqui eu preciso olhar para ter isso muito bem alinhado com a minha equipe. Nesse momento, eu tenho deixado uma parte da minha equipe para pensar e planejar e para que possamos executar essa linha do planejamento, mas a gente tem que se preparar para uma outra situação que tem muita coisa indefinida ainda, né? Então, você veja que
Entre elas a tua permanência ou não? Não. Chico é o Chico. Essa foi pesada. A sua foi tranquila, cara. Eu achei que a minha... Essa foi Porque pesada. ele falou, tem muita coisa indefinida. Eu falei, Não, mas assim, quando eu digo em relação a esse planejamento, a gente está com a expectativa do Transferban. que hoje o Corinthians não pode contratar. Então eu preciso olhar para uma saída, mas se sai, eu preciso que chegue. Natural. Então, nesse primeiro momento, a gente não tem a possibilidade da chegada. Tem sinalização então, para sair, você tem que ter Não, eu entendi. um time para que saia. Sim. É que né? O que nós vamos fazer com os emprestados? Você retorna 100% com eles, porque você não tem a condição de fazer nova... Aí tem que absorver. Entendi. Então, você espera mais um pouco para... Então, a gente precisa trabalhar em todos os cenários, se preparar para que, na hora da execução, a gente tenha tudo isso preparado. Mas o que eu posso dizer, falar para você e para o torcedor, que essa conversa já tivemos mais de 2 meses atrás, e a cada dia a gente olha para uma parte desse planejamento, acerta mais um detalhe aqui e ali, mas ela está pronta para que a gente possa ir executar mediante aí a autorização do nosso presidente, que tem nos apoiado muito, né? Em relação ao que está sendo feito. O Osmar está se dedicando bastante para que a gente consiga colocar o Corinthians, né, no melhor cenário. Eu entendo que o cenário de 24 para 25 já houve uma mudança significativa, e a gente entende que esse elenco que tem, o trabalho que está sendo feito, a continuidade, não só, aí eu vou te responder, sim, independente do executivo que esteja sentado na cadeira ou não, do treinador que esteja. Você faz o teu planejamento ali de qualquer forma. O Corinthians precisa continuar com essa evolução de melhorias no seu centro de treinamento, de qualificação do elenco, para que possa, aí sim, exato, em algum momento, você entrar em igualdade com seus concorrentes. Porque, assim, Denilson, eu preciso ser muito sincero mais uma vez. Às vezes, algumas pessoas querem que você já tenha um resultado imediato. Se você olhar para o Campeonato Brasileiro e para as equipes do Campeonato Brasileiro que estão aí liderando, tem 3 a 4. O que essas equipes têm de diferente das outras? Vamos olhar para as práticas dessas equipes. Estão todas elas bem estruturadas, com seus departamentos, todas elas com um elenco que já estão há algum tempo jogando junto, fazem algumas modificações, com algumas contratações nas janelas pontuais. Claro que você, em algum momento, você vai ter uma equipe competitiva. E o Corinthians, não só o Corinthians, mas existem outras equipes do futebol brasileiro. E essa conversa é uma conversa muito do dia a dia, né, com o Dorival, para a gente poder entender os nossos cenários do Corinthians e olhar um pouquinho para os nossos concorrentes. Existem outras equipes também que passam por essa instabilidade que o Corinthians passa. Claro que aqui a gente vive... eu ia falar isso. É um pouco mais diferente, né? Em outras questões. O Corinthians tem uma proporção séria. A proporção é muito maior do que outros clubes, mas existem clubes que estão passando por essa transição, vamos dizer assim. Então o Corinthians está nesse caminho. Eu entendo que uma continuidade desse elenco para ano que vem e uma qualificação de jogadores que precisam chegar, a oscilação para o próximo ano ela vai ser muito menor, e isso aí eu posso te garantir, porque você já começa a ter jogadores que estão juntos, já começam a ter uma história, esses jogadores que aqui estão já são campeão paulista. Isso é importante, já começa a ter uma validação do trabalho desses caras. Não ganhava desde 19. É por isso que a nossa energia agora está canalizada 100% para esse final. Porque a gente terminando esse final do ano com algumas situações realizadas, cara, 2026 essa equipe vai estar ainda mais preparada para buscar melhores colocações no Campeonato Brasileiro, quem sabe brigar por Libertadores. Que vale lembrar, né, Fabinho, que a gente está falando aqui, a gente está fazendo esse podcast antes do início dos Jogos de Copa do Brasil. Sim. Né? Que então, assim, eu acho que dentro desse cenário que você está falando, faz parte a Copa do Brasil. Até pela questão financeira, que a Copa do Brasil... Sim, uma premiação boa. Premiação excelente. Então, assim, dentro do que a gente está conversando aqui, a gente está gravando antes dessa reta final de dezembro dos jogos acontecerem. Então, pode ser que o Corinthians conquiste aí a Copa do Brasil. E aí acho que o cenário para o Corinthians fica de uma forma diferente. E eu não tinha prestado atenção no Transferban.
Então tem um problema aí para o teu trabalho de planejamento, então você tem que... Não, é uma função bem difícil, não Chico, é só né? isso, Quando tem Dena. esse tipo de situação para montar um elenco, ou qualificar o elenco. Né? Montar Porque não, qualificar o elenco. O Stabile até falou num evento recente, né, que ele tem a previsão de tentar resolver até dezembro, né, por conta da próxima janela. Mas não é um valor baixo, né? A gente está falando de mais de 40 milhões que envolve o negócio do Félix Torres com o Santos Laguna. Só que tem outros que podem vir. Então, o dirigente também tem que pensar o seguinte: bom, eu preciso trabalhar com a possibilidade de contratar, mas eu também tenho que trabalhar com a possibilidade de não acontecer, porque daqui a pouco ele resolve um transfer ban e vem outro. Ele falou que está tentando resolver o Rojas também, enfim. Mas aí, voltando no transfer ban da metade do ano, como é que foi a contratação do Vitinho ali? Porque a do Vitinho, ela vem na véspera do transfer ban, foi a única contratação possível. E se você teve dificuldades em contratar jogadores, mesmo antes do transfer ban, no sentido de... Se o dirigente passa por isso, vamos lá. As notícias recentes não eram tão boas, né, em relação ao clube. Aí daqui a pouco tem um empresário que diz assim: não, mas peraí, pô, tô negociando meu jogador, mas você pode ter um transfer ban, tem uma notícia aqui que o transfer ban vai cair. E tem salário atrasado. Como é que funciona esse trabalho para o dirigente de esbarrar também nisso? Para poder defender o teu peixe, mas com as notícias não tão boas. Isso acontece. Aconteceu, e é por isso que a gente precisa, quando fala, né, do trabalho do executivo, fala das contratações, das saídas, das chegadas. Você recebeu muito não? Eu sempre gosto de olhar para a estrutura do clube. O Corinthians precisa melhorar para a estrutura do clube. Porque quando você senta numa mesa para negociar com o atleta, para falar de um interesse, do outro lado da mesa ele está conversando com outros também. Então, quando você fala de um planejamento, você fala daquilo que você está pensando esportivamente para o teu clube, existem algumas colocações que vai para a mesa e você precisa ter a criatividade para poder respondê-las e sair de alguma delas. Não deve ser fácil. Então, assim, é difícil falar, né, gente, sim, sabe, da pessoa Fabinho, né? O Fabinho Soldado. Eu preciso sempre tirar um pouquinho o Fabinho desse negócio e colocar, assim, o executivo do Corinthians. O executivo do Corinthians hoje, de futebol do Corinthians, a gente precisa exercer diversas funções e tem que estar preparado para você encarar um desafio que é muito grande. Então, você precisa ter uma relação no mercado, uma credibilidade com esses agentes, você precisa ter uma credibilidade com os atletas que aqui estão, porque uma coisa que é muito comum e é super normal, um atleta ele fala com o outro. Eu não posso sentar para um cara e falar: ó, bicho, aqui o salário está 100%, está em dia, e o Corinthians está em dia no salário, mas vamos dar uma ideia se não tivesse. Eu não posso mentir pro cara. E na contratação, eu estou só colocando alguns elementos que faz parte disso tudo. Na contratação do André Ramalho foi assim. Eu sentei para conversar com o André Ramalho e naquele momento o Corinthians não estava no estágio que está hoje. E eu falei exatamente isso para o André Ramalho. Se um dia você tiver oportunidade, você pergunta para ele: André, tem muita coisa lá que não tá legal, meu velho. E eu preciso de você, da tua ajuda, para que a gente consiga reconstruir. Você foi sincerão com reconstruir esse clube, cara, que é a oportunidade que nós temos. E eu falei para ele na ocasião, eu também estou chegando no clube. Eu quero vencer, eu vim para cá para poder fazer um trabalho de excelência, eu vou precisar da tua ajuda, mas existem algumas situações que ainda não aconteceram. E existem outras que já aconteceram e mostrei para ele, juntamente com... Aí nós tivemos várias reuniões com o André, né, fui na casa dele diversas vezes. Numa dessas, eu levei o meu diretor jurídico para falar, né, da parte que o André é um atleta muito interessado em relação, ele queria saber como é que estava, o que tinha por vir de contrato. E ele ajudou muito na chegada, na liderança. Sim, é uma mentalidade muito forte. Eu levei uma pessoa da diretoria também para falar dos projetos futuros. E aí, sim, após toda essa conversa, o André realmente ele entendeu que estava no caminho certo. E ele falou isso para mim: Fabinho, no final... Falou: cara, eu gostei que você foi verdadeiro. Bom. Eu tive outras conversas aqui que, o pessoal falou que estava assim, taçado, mas eu sei que não estava. Então, queria me convencer. Claro, cada um usa
a sua habilidade. Mas, assim, é isso. Você precisa entender o cenário que você está, os departamentos que eu tenho no Corinthians em relação às contratações. Existe um departamento competente. Eu tenho o Renan, que sempre trabalhou comigo, que é o meu head scout da área. Ele tem um conhecimento vasto. Head scout conhece. Muito gostou? Tem que só dar uma. Tem que sair um pouco da raiz. Sim. Perfumaria. Isso. Só raiz. Head scout. Mas eles têm, cara, o trabalho é fantástico. Cada posição tem tudo ranqueado. Eles sabem o lugar que está o atleta. Eu fui durante muitos anos, né? Eu conheço bem essa função. Eles têm todo o levantamento de valores, quem são os atletas, as agências que eles trabalham. Simplesmente montar um elenco é uma coisa assim, vou te falar, é fácil. É fácil? Teoricamente, sim. Se você senta, você tem o dinheiro. Você tem um orçamento X para exercer aquela função e você vai atrás do jogador X, você vai lá e você faz as suas movimentações dentro da sua necessidade, do elenco, da carência. A necessidade do Corinthians hoje, a necessidade, não só a necessidade, mas a nossa realidade, é só você olhar para as contratações que foram feitas. Carrijo, sem contrato. Muito bom jogador, hein? Delícia. O Vitinho, sem contrato. O Angileri, eu tive que esperar quase 8 meses para contratar ele, porque naquele momento da contratação que eu iniciei uma conversa com ele, eu precisaria de um valor para tirar ele, né, de transfer. Eu não tinha. Então a conversa foi permanecendo até o momento que ele conseguiu sair de lá livre. Então, é a forma que nós temos para receber. E essa é a realidade do clube. Então, a gente tem que ser muito criativo, ter uma relação no mercado muito grande e trabalhar com aquilo que são as possibilidades do Corinthians. E eu vou sempre dizer a verdade para o torcedor. A gente não pode esperar nesse momento do Corinthians, nessa transição. Nós temos agora aí um baita desafio do futebol brasileiro, que é o fair play financeiro. A realidade ela vai continuar sendo muito difícil e muito dura. Então, as contratações elas vão continuar a precisar ser dentro de atletas que estejam aí, né? A gente sempre considera os atletas livres de mercados ou com pequeno investimento. E nessa parte eu preciso falar um pouco daquilo que o Dorival tem feito. Você me perguntou um pouquinho sobre o treinador. O Dorival está conseguindo recuperar alguns jogadores. No momento da chegada do Dorival existia uma conversa assim das contratações, de fazer as contratações para o clube, mas ele entendeu que nós não tivemos a possibilidade. E isso também é difícil, né? Na conversa tem ali 3 a 4 reforços, né? E de repente o clube tem um transfer ban que ele não pode contratar, né? E além do mais, as lesões dos principais jogadores, também, né? Porque o Yuri ficou um bom tempo sem jogar, foi usado, o Garro ficou um depois bom tempo sem jogar, o Memphis ficou um bom tempo sem jogar. Quase 30ª rodada ele foi usar. O Carrilho, quando começou a jogar, machucou o tornozelo, ele ficou um bom tempo sem jogar. Então ele teve várias dificuldades durante esse processo. E ele entendeu que não foi possível e numa dessas conversas do dia a dia, que é sempre realizada, nós entendemos que nós precisávamos olhar para a base. E como já é uma característica do treinador, o Dorival, onde ele passa, ele sempre revela jogadores. É maravilhoso. Ele tem um olhar especial para essa categoria e foi o que foi feito. Trouxemos o Guinegão, o Bahia, o André, o Kaique. O André é muito bom. O Dieguinho. Então, foram trabalhando. O Dorival não colocou eles assim de imediato, foi trabalhando dia a dia, e esses jogadores já estão aí, já viraram uma realidade. O elenco do Corinthians hoje, nós temos aí quase 35% do elenco com atletas formados no Corinthians. Isso é algo importante, né? Não só para agora, mas certamente esses frutos eles vão germinar futuras negociações que vai sim ajudar o Corinthians na parte financeira e a manutenção do próprio elenco. Chico Garcia, pausinha para nós tomar nosso cafezinho. Melita, que é a nossa parceira aqui no podcast Denilson Show com Chico Garcia. Bora. A Melita, como eu falei no início do podcast, se tornou o café oficial do Real Madrid, masculino e feminino. E tem
Cupom Chico Garcia. Coisa linda, hein? Melita apoiando o futebol feminino e masculino do Real Madrid, café oficial. Só isso, né? Só do Real Madrid. Isso que é parceria, Denilson Show. Assim como a nossa aqui com a Melita. Café fresquinho, resenha, futebol. Não tem coisa melhor, né? A gente parar a nossa resenha aqui para dar um gole de café. Você tem cupom sim, e é o cupom que está na tela para você, Melita Show. melita.com.br, usa o cupom Melita Show para você ganhar 10% de desconto. 10%? Dezão. Aumentar, né? 10% de desconto em cafés e acessórios lá no site da Melita para você comprar os cafés da Melita. Tem cada cappuccino, tem café tradicional, tem o café mais forte e entre os acessórios essa caneca da Melita aqui que pode ser sua também. A Melita desperta você a sentir mais o esporte, hein, papai? Que coisa linda, hein, Melita? Café oficial do Real Madrid. Daqui a pouco vai chegar uma garrafinha térmica pra gente aqui. O Melita tá mandando. Obrigado, Coisa viu, boa. Melita? Aí Tamo vai ser junto, café QR o programa tá na inteiro. tela. Aí, ó. melita.com.br, use o seu cupom Melita Show e ganhe 10% de desconto. Conseguimos. E mais frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$250. Coisa linda. Fabinho, ó, pra gente tá um tempão falando sobre Corinthians, e não poderia ser diferente, né? Porque o Corinthians realmente tem uma presença muito grande no meio da comunicação, né? A verdade é essa, no meio da imprensa. Da onde vem o Fabinho, mano? Como surgiu o Fabinho? Você é Rio de Janeiro, futebol desde moleque. Como é que foi a tua paixão pelo futebol? Como é que nasceu o Fabinho? Ah, Denilson, é uma parte que aí você quebra o soldado. Aí você, Sério? porque aí a gente vai... Pô, aí tu vai... A gente falou tanto de Corinthians aqui pra gente conhecer um pouquinho mais o Fabinho. Aí eu vou ser um pouquinho do executivo personagem. E, porra, eu vou lembrar da minha infância de 10 irmãos, cara. 10 irmãos. É uma família, minha mãe teve 10 filhos. E Nova Iguaçu? Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Uma vida bem difícil, né, cara? Imagina. Teve infância difícil? Uma vida bem difícil, irmãos, né? Bem difícil. Não conheci meu pai, então por isso que a minha mãe, para mim, é o ponto de equilíbrio, né? E o futebol é transformador, né? O esporte, na verdade, é transformador. O futebol, geralmente, é o esporte mais acessível ali, né? Para as pessoas de uma comunidade mais humilde, vamos dizer assim. Não foi meu caso, diferente. Eu nunca vi o seu depoimento, mas eu acho que deve ser meio que parecido, né, cara? Porque você não tem uma cara de ter sido criado, né? Com Danoninho, né? Não foi, né? Você comeu angu com caroço. Mas foi isso, cara. Talento desde pequeno, desde criança, sempre correndo atrás de uma bola, dormindo com bola. Jogando na rua. Jogando na rua, e o sonho de ser um atleta profissional. Existiram pessoas que passaram no meu caminho, né, que ajudaram a proporcionar tudo isso, e você consegue vencer essa origem muito humilde. Graças a Deus consegui fazer boas escolhas, né, porque também, você sabe que é muito comum nos depoimentos de pessoas que passaram por essa ou passam por essa dificuldade de morar em lugares, né? A verdade é essa. Uma comunidade onde você encontra diversos caminhos que não são os melhores. Vulnerável. E graças a Deus eu consegui fazer a melhor escolha, né? De me dedicar ao futebol. Por mais que em alguns momentos você quase, né, desvia do caminho, mas eu olho para tudo isso que foi construído, né, para o Fabinho lá de Nova Iguaçu, moleque, a criança, o sonhador, e consegui vencer, sabe? Existe uma parte muito emotiva dessa história que a gente vai sempre lembrar, né? É uma parte que acho que emotiva a qualquer ser humano, né? A gente lembra daquelas pessoas que não estão mais entre nós, meninos, amigos que infelizmente não seguiram, né? Não conseguiram fazer as melhores escolhas. Eu falo com você aqui e vem diversos na minha memória que, poxa, foi uma pena eu não poder ter ajudado daquilo que eu poderia, né? E, na verdade, a gente sempre muito imaturo, muito jovem, então... Mas
eu me sinto assim, não vou dizer que é uma obrigação minha, mas tudo que o futebol me deu, Denilson, Chico, tudo que eu aprendi e tenho vivenciado, hoje eu tento transformar tudo isso em ação. Eu tenho um projeto social muito bacana, né, que começou no Rio de Janeiro, já são 10 anos, né? Que legal. Os Craques da Paz, onde eu consigo ser aquele Fabinho lá do início, né? Aquele Fábio de Jesus, moleque. E aí quando eu vejo um menino lá da comunidade, onde tem a nossa escolinha, sabe, jogando em alguns outros clubes do Rio de Janeiro, quando você escuta um depoimento de uma mãe dizendo que esse menino, poxa, melhorou em casa pra caramba no estudo, que o futebol tá fazendo bem pra família, você vê depoimento de pais que até de famílias que os pais estavam separados e através do futebol acabou que uniu a família. Cara, isso é transformador. Então é isso, Denilson. O Fabinho é essa história toda misturada com dificuldade, com amor de mãe, um carinho muito grande da família, dos irmãos, e a gente consegue retribuir tudo isso que o futebol me deu, claro, proporcionar dias melhores e momentos melhores para as pessoas que nós amamos, e essa é a minha história. Por isso que eu sento na cadeira de executivo hoje do Corinthians, um clube do povo, né? Um executivo, e eu não gosto muito de levantar essa bandeira, porque acho que existe espaço para todos, mas é uma dificuldade que a gente encontrou, que eu particularmente encontrei, por ser negro, por ser atleta de futebol, estar sentado nessa cadeira é algo que me dá muito orgulho, né? A minha família sente muito orgulho, porque eu precisei, não foi somente a questão de ter sido um atleta, isso não qualifica também, né, por aí. Eu tive que voltar, tive que estudar, tive que sentar numa cadeirinha, ter paciência de aprender novas práticas, trabalhar em clubes de menores investimentos, ralar para caramba, voltar a sofrer, para que hoje realmente eu tivesse sentado aqui nessa cadeira e olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, toda a superação que eu tive que superar, tudo que eu tive que fazer, né, por diversos preconceitos, e mostrar que a gente tem capacidade para exercer essa função e continuar colaborando, que o meu objetivo é colaborar com o futebol brasileiro, é colaborar com aquilo que me dá prazer, daquilo que me dá entusiasmo. Então, apesar de a cada tempo ficar um pouquinho assim, sabe, essa que é a verdade, um pouquinho mais chato o futebol, mas assim, é a realidade que temos. Então a gente temos que encarar a nova realidade que está aí instalada entre nós, para fazer o melhor possível e entregar aí hoje para o Corinthians um melhor clube. Sim, existem erros e acertos, isso é normal. Tem coisas que eu preciso melhorar, o Corinthians precisa melhorar, mas a gente está no caminho correto para que a gente consiga buscar dias melhores. Quando você já resumiu bastante a tua trajetória, mas quando você teve, depois de tanto sacrifício, rotina de treinos, aquela coisa toda, dificuldade, imagino, vem de uma família humilde, mas quando você teve a primeira oportunidade de passar no teste num clube, começar de repente a ser um pouquinho mais independente, aliviar um pouquinho mais dentro da sua casa, foi aonde? Cara, eu não tive, a minha base foi muito, eu não tive base, né? Vamos falar assim, eu passei no Bom Sucesso, um clube do Rio de Janeiro, muito rápido, e já cheguei no Sub-20, praticamente, e no mesmo ano, foi em 96, foi muito engraçado que essa transformação aconteceu na Ponte. A Ponte Preta contratou um zagueiro, ele foi contratado, né, para ser o zagueiro da Ponte Preta na época, e eu fui na carona. Foi no pacote. Tem um menino aqui que está se destacando pra caramba, leva ele aí para ele fazer um teste aí, vai que... E aí eu fui nessa carona, cara, e ali na Ponte que eu comecei a disputar a primeira Taça São Paulo em 97. Você profissionaliza lá então na Ponte? Sim, e a Ponte foi o clube onde eu comecei a ter
essa estrutura, o primeiro contrato, né? Você já recebeu um dinheiro considerável, você já ser reconhecido na rua. Então, assim, a minha vida começou a mudar, foi na Ponte Preta, é um clube que eu tenho muito carinho. E esse sentimento aos olhos da sua mãe, de ver o filho se tornando um jogador profissional? Dona Terezinha ainda está viva entre nós, com muita saúde. A Terezinha, ela tem uma mania que ela fica na frente da televisão quase o tempo inteiro. Não sei como é que eu consigo estar presente nos programas todos os dias. Ela fica me vendo todo dia, cara. Certamente ela vai pegar agora, em algum momento, essa nossa entrevista e vai colocar lá e fica lá. Os meus irmãos colocam lá, ela fica vendo. Fabinho Denilson, Fabinho não sei aonde, é o dia inteiro curtindo o filho dela. É a mãe coruja, então. É coruja. Ela tem... Não só do Fabinho, é claro, por todos os outros, não. Eles vão ficar ciumados. Claro que eu sou mais bonito, não tenho dúvida. Mas ela tem muito orgulho e, na verdade, eu que tenho muito orgulho dela, da Dona Terezinha, de tudo que ela passou na vida, né, de ver ela saindo 4 da manhã, chegar, sei lá, 11 horas da noite, eu correndo à noite, quando ela chegava de casa, do trabalho, para ver o que ela tinha ali na bolsa dela, ali em especial, e ver o que aquela mulher foi guerreira. E por isso que não só o Fabinho, mas toda a família tem esse exemplo como uma mulher de perseverança, que teve que perseverar, lutar muito para sustentar seus filhos e com certeza cada um da sua forma, retribui com muito amor, com muito carinho. Que legal. Chico, já tô com uma outra pergunta aqui, vou deixar mais para a reta final. Quer perguntar alguma coisa? Só para a gente falar também mais um pouquinho do Fabinho jogador, né? Tem um título mundial com o Inter, tem Fluminense, 2008, um time muito bom que não ganhou a Libertadores, assim, por um detalhe. Qual foi o teu melhor momento que tu considera, assim, como jogador? O teu ápice, assim, que seja por título, né? Eu não sei, ou usa o critério que tu quiser, ou por um desempenho técnico, quando tu estava bem jogando. Qual foi o teu melhor momento? Cara, eu fui feliz, Chico, assim, de verdade, em todos os clubes que eu passei. A própria Ponte, que naquele momento não houve um título, mas houve um acesso de 96 para 97, ou 97 para 98, não, 97 para 98. Então foram clubes especiais demais na minha vida. Eu posso, assim, me considerar assim, privilegiado. Eu sabia do meu limite, nunca fui um jogador de seleção brasileira, não era o caso, mas sempre nos clubes que eu passei eu tinha uma importância muito relevante daquilo que eu fazia, da função que eu exercia, e todos eles, cara, no Inter eu fui campeão da Libertadores, campeão do mundo, no Fluminense eu conquistei a Copa do Brasil. Eu joguei no Flamengo, mas realmente eu não conquistei título no Flamengo, mas foi um ano espetacular. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por todos os clubes que eu passei. E é claro, né, se você falar de tamanho, de título, né, de momento, claro que a conquista da Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Internacional foram títulos bastante expressivos. Treinadores. Quem é que você cita? Assim, cara, novamente, cara. Mas ele fica no muro, pô. Cara, você trabalhou com só cara boa. Abel Braga. Eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, bom, cara. Tá. Professor. Tá. Professor Luxemburgo. Abel, Nelsinho Batista. Foi meu treinador também. Cara, o Renato. Se não falasse do Renato, eu ia ficar chateado. Renato Gaúcho, sei lá, vai me fugir outros, mas... René Simões, bom, jogador. Eu tive grandes jogadores. Craque que você jogou do lado, assim, que você falava, caraca, esse maluco joga muito. Tu vai achar que eu tô vaselinando, né? Que eu não quero. Porra, Fabinho. Mas olha só, eu joguei no Flamengo, joguei com o Felipe Maestro. Puta, joguei com o Edilson, eu consegui jogar com o Edilson. Capetinha? O Capetinha aqui, cara, voando. Aí eu venho pro Santos, eu jogo com o Robinho, com o David. Porra, Elano, era um time, fantástico, né, cara, que já tava prontinho, né, de 22, e eu chego em 2004. Aí eu vou pro Internacional, falecido Fernandão, Sobis, Nego Tinga. Esse cara aí Nego Tinga. Tinga é maravilhoso, né? Esse foi cara o nosso primeiro aqui. Esse cara é 100%. A história do Tinga é boa. Caraca, a mãe dele também é muito parecida. Cara, aí é assim, difícil você falar de um só, cara. A galera... Eu fui privilegiado no futebol, graças a Deus. Não tive o prazer de jogar com ele, né, cara? Só contra, e meteu 3-0. Meteu 3-0. Chupa Denilson.
Tô ouvindo ele, minha cabeça fica viajando. Tá lembrando do jogo, desse jogo, não? A cabeça fica viajando. Não, desse jogo ele não vai lembrar, não. A cabeça fica viajando, a cabeça viaja bastante. Viaja, cara. Porque a probabilidade da gente ter dado certo no futebol era uma chance muito, muito pequena. Isso é verdade. Da onde Isso a é gente muito saiu. Isso é muito louco. Então, quando você fala enfim, do orgulho da sua mãe, dos irmãos, da família, eu me vejo um pouco na história, né? Porque a porta ela é muito estreita, né, Fabinho? Para você se tornar um jogador profissional, tá? Você ter sucesso, ser campeão, cara, jogar em times grandes, putz, Então a probabilidade é muito pequena. Então, assim, quando você fala, eu me emociono, eu também me emociono muito aqui. A gente quebrou um pouco o protocolo do podcast, que a gente ficou falando mais de 1h30 sobre a tua função como executivo, né? Normalmente a gente faz ao contrário, né? A gente Chico vai Garcia? contando a história. Mas aí a e tal. história vai acontecendo e o papel que você exerce, a cadeira que você ocupa hoje é uma cadeira muito pesada para um executivo de futebol, num clube que tem uma cobrança muito grande. Vocês estão acompanhando o podcast 1h35, vocês perceberam, ou pelo menos eu tentei conduzir dessa forma, Chico, não citar a passagem dele no Flamengo como executivo, por respeito ao torcedor corintiano, que eu acho que não caberia nesse podcast com a função que ele exerce hoje, falar da função que ele também exerceu e com sucesso no Flamengo, mas por respeito ao torcedor corintiano. A nossa patrocinadora master, Chico Garcia, KTO, com a Liga do Milhão durante toda essa temporada. Foi muito legal. Bem demais, né? Bem demais. A KTO tá chegando ao final da temporada, mas tem muita promoção rolando lá. Nessa reta final, você pode aproveitar ganho aumentado, que é quando a partida tá rolando ali, você pode fazer a tua fezinha, você ganha 10% na odds ali, a odds aumenta em 10%. Tem a chance extra, fica ligado quando sair a chance extra, que é nada mais do que você ter uma segunda chance. Você faz uma aposta lá, se você acertar, beleza, o teu lucro tá garantido, mas se você errar, até R$10, muitas vezes mais, né? Tem que ver qual é a promoção, voltam para você em apostas grátis. Então a KTO tem muita promoção, tem a carinha do Denilson lá e tem uma aba só de promoções. Aí você vai lá e consegue ainda se divertir bacana para poder apostar, aumentar o teu lucro ali nas odds e tudo mais, é muito bacana. Vai lá e acessa kto.bet.br para maiores de 18 anos, mas jogue com responsabilidade, tá? Você está convocado, o QR Code está na tela, Liga do Milhão bombando com a nossa patrocinadora master, KTO. Chico, você quer fazer mais alguma pergunta pro Fabinho? Porque eu tenho uma. Não, então vai nessa. O Fabinho de Jesus, ou Fabinho Soldado, diria o que pro Fabinho de Jesus? Cara, porra, valeu a pena. Valeu a pena todos os ensinamentos, primeiramente da dona Terezinha, né, minha mãe. Valeu a pena todas as renúncias que eu tive que fazer, que é inerente, né, ao sonho. A gente não consegue chegar se, como você disse, né, Denilson, jogar em alto nível, conquistar, e não só no futebol, né, a gente está falando aqui com um público muito amplo, né, na vida, do que você for fazer, do que você se propõe a fazer, se você não se dedicar 100%, não fazer boas escolhas, você não consegue chegar. Então, valeu a pena. Tudo que eu aprendi com a minha família, novamente, todos os sacrifícios que eu tive que fazer, toda a obediência que eu tive que ter para poder chegar e conseguir do Fábio de Jesus, né, se tornar o Fabinho, né, jogador, atleta de futebol. E valeu a pena também, Denilson. Novamente, mesmo com essa história, né, como atleta, como jogador, valeu a pena eu ter a humildade de saber que precisava aprender algumas ou muitas coisas, a humildade de passar em clubes de menores investimentos, e ali foi onde eu aprendi muito, pude colaborar com muita gente, mas fui muito abençoado também. Então, acho que no final de tudo tá valendo a pena. Eu espero que, enquanto eu tiver, né, saúde, energia, alegria para trabalhar, eu consiga fazer diferença e também está ajudando a transformar pessoas, ser inspiração, né, para
para outros que estão por vir. Tem um ponto muito interessante para que eu responda essa pergunta, que valeu a pena tudo isso. Existem outros ex-atletas, né, e outras pessoas também que têm o desejo, têm o sonho. Eu tenho recebido diversos, eu digo, não é convites, mas assim, as pessoas interessadas em saber o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Eu já recebi diversos atletas no CT, o Thiago Neves já esteve comigo, o Digão. Então, assim, a galera que está vindo aí querendo, sabe, buscar um caminho e olha para a gente, não só para o Fabinho, mas para outros profissionais, e enxergam uma porta. Uhum. Então, acho que isso também eu posso colocar nesse pacote que valeu a pena e espero continuar fazendo o melhor para que a gente consiga fazer uma transformação do futebol naquele lugar que a gente esteja inserido. Eu espero que você tenha gostado de participar do podcast. A gente não pegou pesado não, né? Foi tranquilo, né? Acho que foi o mais tranquilo que você participou, eu acho, né? Eu já acompanhava e, na verdade, parabenizar vocês, cara. Acho que você pode ter as críticas, ela faz parte, as críticas construtivas, não tem nenhum problema, mas quando você, sabe, consegue entender melhor aquilo que cada profissional realiza, por isso quando vem as cobranças da parte do torcedor, da parte da imprensa, cara, eu sei como é que funciona, que faz parte, né, da cadeia do futebol, mas quando é com respeito, quando é com, sabe, com compromisso e entender, né, que por detrás daquele profissional, por detrás do Denilson, né, existe uma família, existe um pai, um irmão, por detrás do Fabinho Soldado existem diversas pessoas que dependem da gente, que olham pra gente. E quando você tem respeito, quando você tem, sabe, um entendimento daquilo que você está falando daquela pessoa, isso acho que nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso. Mas, Denilson, obrigado. O seu programa é maravilhoso. Eu falei no início da chegada, Chico, que eu já sentei aqui, já vi que o ambiente era totalmente favorável. Eu sabia que não ia ter nenhuma pegadinha. Mas falamos de tudo, né? Falamos de assuntos polêmicos. Pegadinha não tem. Tem perguntas que precisam ser feitas. E tem que ser respondida, né? Então, espero que eu tenha sido claro, né? Com certeza. Na resposta. É claro que algumas delas a gente não responde daquele jeito. Mas foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu que pergunto, vocês gostaram? Eu estava entusiasmado. A gente estava atrás, né? A gente já tinha feito o convite para vocês já há algum tempo. A nossa função aqui, Fabinho, tanto minha quanto a do Chico, é de alguma forma mostrar para o torcedor, nesse caso específico para o Corinthians, que existe além do profissional, mas existe um ser humano ali que está fazendo o trabalho dele. Né? Que erra e acerta, né? Com todas as dificuldades que tem nesse cargo que você ocupa, você está fazendo o seu melhor. Né? A gente entende que outros segmentos buscam outro tipo de informação, para fomentar, de repente, uma discórdia, mas o nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é valorizar não só o profissional e o pessoal também. Então, assim, eu como ex-atleta, trabalhando com comunicação há quase 16 anos, tenho a obrigação de valorizar o convidado que senta aqui, seja ele qual for, seja um executivo de futebol ex-jogador, seja um executivo de futebol que não foi jogador, mas que trabalha nessa indústria que é o futebol, que a gente tanto gostaria de ver esse futebol melhor, de ver essa indústria melhor, em todos os sentidos. Qualidade de arbitragem, a qualidade do jogo, a qualidade do jogador de futebol profissional, do assessor de imprensa, porque eu acho que a minha missão como comunicador e como ex-jogador é tentar fomentar isso, sabe? Então eu acho que a gente está conseguindo, com esse trabalho aqui no podcast, fazer isso, né, Chico? Com certeza. E fico muito feliz porque, assim, o torcedor normalmente não tem oportunidade, né, Fabinho, de te ouvir numa entrevista falando, às vezes até do tempo de jogador, né? Porque as demandas, elas são muitas, tanto que a gente passou mais de uma hora aqui falando sobre o dia a dia do Corinthians, porque é o que o torcedor quer saber, mas o nosso objetivo é sempre mostrar o lado de onde tu veio, né, das dificuldades, da tua prospecção profissional, né, da tua ascensão profissional, protagonismo hoje que você exerce. Então, tudo isso era a nossa pretensão aqui, e eu fiquei muito feliz também de que você estava leve aqui, estava solto, então isso ajuda o papo. Muito bom. Quando jogava não era assim, não, filho. Era massagem, viu, pai? Vai nessa. Eu lembro, pô. Obrigado, viu, meu parceiro? Eu que agradeço, Você tenha muito sucesso. Brinde. Tem brinde. Aqui, ó. Pode vir, irmão. Brinde. Camisa. Olavo.
Olá, Camisa vocês são especial aqui, ó. Ó, tem a Sé- preta e tem a branca. Como é que é? O primeiro corintiano Ah, do podcast. E aí, Primeiro você corintiano tem do o direito podcast. de escolha. Ele tem o direito de escolha. Tem Tem direito o de escolha. corintiano. Ó, fui parceiro agora, hein, Fabio? Fui parceiro agora, hein? Bom, Tem o direito de como escolha. essa daqui vai pra minha mulher, ela gosta da preta. Da Ela preta? gosta da preta. Então, Denilson, ó, então tá bom, ela gosta da preta. sobrou essa branca aqui. Caramba. Aí. Obrigado, tá? Coisa Valeu, obrigado. linda, hein? Fabinho, Cara, taco. tá aqui a camisa do Corinthians aí, ó. Aí você, Corinthians, fica me criticando aí, mano. Toma aí, ó. Vai Corinthians, rapaz. Ah, moleque. Fazer aquele corte. Vai Corinthians aí, ó. Sonho dele, rapaziada. Fala baixinho. Obrigado, Sonho dele. obrigado, Fabinho, pela participação de verdade, cara. Que você tenha muito sucesso, muita saúde, muito sucesso na tua vida pessoal, na tua vida profissional. É um trabalho extremamente difícil que você exerce, mas que você tenha muito sucesso, independentemente do teu futuro. Espero que você continue no Corinthians, que eu já ouvi que você tem contrato até final de 26, né? Sim, sim. Você tem contrato até final de 26, enfim, independentemente do que vai acontecer com o teu futuro, que você tenha muito, muito sucesso e você ganhou um fã e um admirador. Esse podcast tem me dado uma lição também. Eu tenho aprendido muito com as pessoas que sentam aí e normalmente eu saio com esse sentimento de admiração. Muito legal. Então, ganhou um fã e um admirador e conte com a gente para o que você precisar. Dá uma moral para nossa parceira nova aqui no podcast, que é a DLZ. DLZ. Marca de roupa, né? A gente tá vestido, né, de DLZ, né? Chico Fardados. Garcia. No sul a gente Fardados. fala fardamento. Né? Estilo Estamos que acompanha a sua rotina. Obrigado pela parceria e confiança aqui no podcast Denilson Show. Nossa patrocinadora master, KTO, com a Liga do Milhão e Melita, o café oficial do Real Madrid masculino e feminino. Mais um episódio entregue. E também a Perdigão na Brasa, a resenha na Brasa da Perdigão. Mano do céu, toda que resenha, sexta-feira. pai. O bicho tá pegando. Pau aqui. torando lá com os influenciadores, Nossa, hein, irmão? a rapaziada. Coisa linda. Toda sexta-feira, Perdigão na Brasa, com os 18 influenciadores do futebol brasileiro. Então fica ligado no canal do YouTube, se inscreva no canal, que o Chico falou aqui, né, que mais de 70% das pessoas que acessam o meu canal não são inscritos. Então ajuda o pai, né, pai? Ajuda nós, né? Pelo amor de Deus. Obrigado, até o próximo episódio. Chico Garcia. Tamo junto. Tamo junto, tá, mano? Uno mas. Uno mas. Valeu, Tamo gente. junto. Obrigado. Fabinho. Sucesso, mano. Obrigado. Valeu, Corinthians. Vai, Corinthians, hein? Corinthians! Que isso, moleque? Aí, Davi, meu filho. Tá vendo? Depois corta. Valeu, gente.